Vamos lá então, pessoal, começar aqui o pacotão de notícias do Cruzeiro, que hoje é em nome de TIM. Compartilha a emoção do futebol com a líder em 5G. Falamos então em nome de TIM. Vocês estão vendo aí, hoje a gente está dando um panorama aí da redação aqui da Itatiaia. E o primeiro assunto desse pacotão de notícias diz respeito ao meia Nicão. Nicão, que já tinha sido alvo do Coritiba e do Vitória, agora recebeu uma proposta do Goiás. É a última atualização em relação à situação do Nicão. Nicão que não estava sendo aproveitado no Cruzeiro, daqui a pouquinho a gente também vai atualizar essa situação, recebeu uma proposta do Esmeraldino, mas ele rejeitou essa oferta. Os empresários do Nicão buscam aí uma proposta internacional para o jogador, querem levar o Nicão para o exterior, mas até agora nada chegou do agrado do atleta, então por enquanto ele fica no Cruzeiro. Inclusive, que é a novidade que a gente já tinha trazido nos últimos dias, é que o Nicão foi relacionado, está lá em Curitiba, onde o Cruzeiro enfrentará o Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho o Pansieri traz todas as informações desse jogo, inclusive com novidades do técnico Pepa. Então o Nicão está lá, pode ser, quem sabe, uma opção no banco de reservas para o treinador português. Outro assunto importante, Papagaio, jogador, atacante Rafael Elias, está no bid, teve o seu nome publicado no boletim informativo diário, então tem a condição aí de fazer a sua estreia com a camisa do Cruzeiro. Papagaio, que também foi relacionado, está lá em Curitiba e pode ser uma opção também do técnico Pepa para esse importante jogo contra o Atlético Paranaense, partida que acontecerá às 4 da tarde desse sábado, pela 17ª rodada do Brasileirão, lá na Liga Arena, que é agora o nome da Arena da Baixada, a casa do Atlético Paranaense. Falando também de outro assunto super importante, o jogo contra o Botafogo, aí já pensando na rodada seguinte, no dia 6 de agosto, o Cruzeiro volta ao Mineirão. Fazia um tempinho que o Cruzeiro não atuava no Mineirão, a última vez foi contra o Fortaleza, e aí depois o time resolveu mandar as partidas apenas no Independência por conta da situação do gramado do Gigante da Pampulha. Então o Cruzeiro acertou aí 2 jogos no Mineirão, vai jogar contra o Botafogo nessa rodada número 18 e aí na reabertura do retorno contra o Corinthians. Mas vamos fixar o pensamento nesse jogo contra o Botafogo, porque o Cruzeiro divulgou a primeira parcial de venda de ingressos. Mais de 15 mil bilhetes já foram vendidos para esse jogo. Então aí uma possibilidade de bom público, né, já que o Cruzeiro abriu recentemente aí a venda de ingressos para o jogo contra o Botafogo. Nem todos os setores do Mineirão serão abertos, pelo menos essa é a perspectiva inicial. Cruzeiro trabalhando aí com um público reduzido para esse jogo contra o atual líder do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo, tem 40 pontos em 16 jogos. O Cruzeiro terá essa missão difícil para encarar aí, então, o atual líder do Campeonato Brasileiro, depois de enfrentar o Atlético Paranaense, e o Cruzeiro que vem de 2 resultados ruins, depois que ganhou do Vasco fora de casa. O Cruzeiro apenas empatou com o Coritiba no Independência em 0-0 e depois perdeu em casa, resultado pior ainda para o Goiás por 1-0, derrota também no Horto, no Independência. Então, a gente passa aqui essas informações no pacotão de notícias do Cruzeiro, hoje, como eu disse, sozinho aqui desse lado, porque o Pansieri chega com notícias quentinhas também, direto lá de Curitiba, Pansi, porque tem Cruzeiro e Atlético Paranaense, na verdade Atlético Paranaense e Cruzeiro, nesse fim de semana, e a Itatiaia acompanha tudo de perto. O que você pode falar desse jogo, Pansi, dessa decisão para o Cruzeiro que precisa da vitória? É isso então, Pio. O Cruzeiro que fechou a preparação para o duelo contra o Atlético Paranaense com uma atividade no CT do Coritiba, no rival do Atlético Paranaense, no Coxa, utilizando então a infraestrutura do Coritiba. E aí o Pepa comandando essa última atividade tática em campo, pensando na partida deste sábado às 4 horas da tarde na Arena da Baixada ou na Liga Arena, como queiram. O Cruzeiro, que levando em consideração o último jogo, tem muitas mudanças, né, para esse duelo contra o Atlético Paranaense. Lembrando que eu estou falando em nome de TIM. Compartilhe a emoção do futebol com a líder em 5G. Um abraço para a galera da TIM, o melhor 5G, rasgando também aqui em Curitiba. Para a gente falar sobre essa equipe do Pepa, o treinador Celeste tem uma dúvida em relação à lateral direita, se vai com o Palácios ou se vai com o William. Até talvez para dar um descanso, não sei, alguma observação em relação ao Palácios. Vamos esperar, ainda não tem essa confirmação.
Na zaga, a entrada do Neres, já que o Lucas Oliveira tem essa lesão no tornozelo direito, e aí o Lucas Oliveira já iniciou tratamentos na Toca da Raposa, está entregue ao Departamento de Saúde do Cruzeiro, com o Castan sendo outro companheiro aí do Neres, provavelmente. E o Marlon na lateral esquerda. Pode ser essa a formação da defesa do Cruzeiro. Daqui a pouco eu passo o time completo. E tem uma tendência que Lucas Silva possa fazer a estreia com a camisa do Cruzeiro. Ele que deixou o clube em 2019, voltou agora. Foram 2 jogos, não foi utilizado pelo treinador, mas ao longo da semana nos treinos ganhou oportunidades. E pode ser que inicie, então, pela 3ª vez essa trajetória com a camisa celeste. Uma outra questão tem a ver com o Arthur Gomes, contratado do Sporting de Portugal. Há uma tendência muito grande que o Arthur Gomes comece o jogo contra o Atlético Paranaense. Então, seria um Cruzeiro bem diferente, lembrando que o Neto Moura ficou em Belo Horizonte, o Henrique Dourado também ficou, foi opção tática e técnica aí do Pepa, pensando no jogo contra o Atlético Paranaense, né? Então, foi uma opção do treinador, junto com a comissão técnica, avaliaram que era melhor deixar esses atletas e, óbvio, que leva em consideração o rendimento. O Matheus Pereira, que vai jogar com a camisa 96, como opção no banco de reservas, falou na coletiva que está pronto para ajudar, mas sabe que ainda não tem o melhor da parte física, né? O condicionamento. Pode ser que comece a partida no banco mesmo, e aí no segundo tempo, em caso de necessidade, o Pepa pode dar uma chance para o Matheus Pereira, feliz da vida com essa oportunidade de vestir a camisa do Cruzeiro. Outro que está muito contente é o Rafael Elias, o Rafael Papagaio, vai jogar com a camisa 40 do Cruzeiro e vai iniciar também o jogo como opção no banco de reservas aqui em Curitiba. Eu falei um pouco dessas opções do Pepa, deixa eu trazer uma provável formação do Cruzeiro então, com Rafael Cabral no gol. Na lateral direita vai o William ou vai o Palácios? E aí tendo a companhia na defesa do Neres que cumpriu suspensão no jogo último, né, contra o Goiás. O Neres estava suspenso por causa do 3º cartão amarelo que recebeu na partida contra o Coritiba. Ao lado do Luciano Castan e o Marlon na defesa pelo lado esquerdo. O Marlon que é aqui do interior do Paraná. O Marlon é de Cascavel. Então a gente está aqui na terra do lateral esquerdo do Cruzeiro. No meio-campo, o Matheus Jussa, com o Machado e o Lucas Silva, e o Vital sendo homem de criação nessa equipe do Cruzeiro. Na frente, o Wesley e Arthur Gomes. Pode ser essa a equipe do Cruzeiro para esse confronto. Vale destacar que o Cruzeiro, como visitante, tem uma participação boa no Campeonato Brasileiro. São 12 pontos marcados, 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Só perdeu na estreia para o Corinthians, aquele jogo na Arena do Corinthians. E no último jogo fora de casa, o Cruzeiro venceu o Vasco por 1-0, gol de falta do Machado. Então, são essas as possibilidades em termos de Cruzeiro. O time também, para a gente pegar um pouquinho até de confronto, Cruzeiro e Atlético Paranaense já se enfrentaram há mais de 5 décadas. O primeiro confronto entre as equipes aconteceu pelo Brasileirão, na época chamado de Roberto Gomes Pedrosa, na edição de 68. E o Cruzeiro goleou o Atlético Paranaense por 4-1. Também tem esse lado de história dessas duas grandes equipes do futebol brasileiro. Já se enfrentaram 65 vezes, o Cruzeiro tem uma vantagem no retrospecto com 27 vitórias, o Atlético Paranaense tem 18, enquanto 20 partidas terminaram empatadas. Para eu encerrar, ainda tem ingresso para o torcedor do Cruzeiro, pode comprar no site do Atlético Paranaense, então o site do Furacão vendendo esse ingresso. E para você que quer comprar na venda física, né, na bilheteria, a torcida do Cruzeiro começou a comprar na bilheteria desde quinta-feira. E neste sábado, das 10 horas da manhã até o intervalo da partida, na rua Petit Carneiro. Então, para o visitante, para o torcedor celeste, neste duelo contra o Atlético Paranaense. Eu falei do Cruzeiro em nome de Tim. Compartilhe as suas emoções, as suas ideias com a líder em 5G. Para você também tirar aquela onda com a internet boa da Tim nesse pacotão de notícias do Cruzeirão. E eu falo aqui de Curitiba, para você que nos acompanha
nas redes sociais da Itatiaia, manda sua mensagem, sempre esteja com a gente no Pacotão de Notícias do Cruzeiro. Estou sempre nessa com o Guilherme Piu, trazendo as informações importantes do Cruzeirão, que tem essa missão de fechar o turno, duelo contra o Atlético Paranaense, depois duelo contra o Botafogo em casa e a partida também fora contra a equipe do Palmeiras. São as informações aqui em nome de Tim.